Paz do Senhor, irmãos, todos que estão nos assistindo de forma online, todos que estão aqui no templo. Uma boa tarde a todos. Abram suas Bíblias comigo no livro de Lucas, capítulo 21. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Bom, esse texto diz que essa viúva, ela não era rica como as outras pessoas que estavam ali. Mas Jesus afirma que a oferta que ela contribuiu foi maior do que aqueles ricos entregaram. E o que determinou a quantia maior que ela entregou não foi as suas moedas, mas a intenção foi um coração humilde. O que nós temos hoje entregado ao Senhor? Nosso dia a dia, nosso trabalho, na faculdade, na escola, em casa. Como tem sido a nossa vida diária com Deus? Nós podemos muitas vezes entregar parte da nossa vida a Deus, né? Há pouco tempo, poucas horas gastas com o reino, mas tem uma boa notícia para você. Deus, a proporção a qual Ele está disposto a entregar a nós é como um todo. Ele não entrega só um pouquinho do seu amor, Ele não entrega só um pouquinho da sua misericórdia. Ele está inteiramente disponível a nós. Nós percebemos essa disponibilidade como um todo quando nos sentimos sozinhos e vamos em sua presença, e lá nós relembramos que o tempo todo Ele está presente em nossas vidas. Nós percebemos também quando estamos fracos e Ele, como um bom pai, estende as suas mãos ao seu filho e o fortalece. Esse é o Deus que nós servimos. Ele está disponível inteiramente para você. Amém? Vou fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai, obrigado por este momento ao qual o Senhor nos concede, de podermos, Deus, estar em Tua casa, de podermos, Pai, mais uma vez cultuar, ó Deus, o Teu nome. Deus, queremos te pedir que o Senhor venha falar aos corações dos Teus filhos, ó Pai, que assistem este culto. Deus, que a Tua presença, Senhor, venha invadir esses lares, venha, Senhor, invadir, ó Pai, essas vidas que estão aqui. Deus, que nós venhamos, ó Pai, depois de ver este culto, não viver da mesma forma, mas, Deus, aprender e, Deus, viver realmente, ó Pai, o Teu Evangelho. Pai, nós não queremos viver para nós, mas sim para Ti. Deus, nos capacite a ter corações, ó Pai, humildes, a entregar, ó Pai, tudo que temos ao Senhor.
Deus, pois o Senhor não nos amou parcelado, ó Pai, mas o Senhor nos amou como um todo. O seu amor foi disposto a nós, ó Pai, em sua maior totalidade. Obrigado por isso, Deus. Em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Louvor. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria convidar você, nesse momento, a louvar ao Senhor. E essa canção, ela diz algo muito belo que nós podemos carregar. Ela diz o seguinte: disseste que nunca me deixaria, que a vida me abalaria, que no mundo eu teria aflições. E então ela nos lembra de algo muito importante, que quando o mundo cai ao meu redor, nós temos um braço. Os braços do Senhor nos seguram. Então, que você possa se lembrar nesse momento do cuidado do Senhor. Que você possa louvá-lo e engrandecê-lo nesse momento. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas outro dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. O choro dura uma noite, mas todo dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, quando o mundo cai ao meu redor
teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontrar abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos porque, assim como diz essa canção, baseada na sua palavra, nós temos um lugar de descanso. Nós temos um lugar de refrigério para nossa alma. Porque tu sabes, tu conheces o nosso coração, tu conheces as nossas inquietações. Muito obrigado por nós podermos carregar essa verdade de que o Senhor está presente conosco em todo o tempo e de que nós temos um braço para nós descansarmos e sabermos que podemos confiar. Obrigada, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Que o Senhor possa nos ensinar, Deus, a descansar nesse braço, a depositarmos, Senhor, as nossas fraquezas, porque a sua palavra nos diz isso, que o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, que possamos olhar para o poder que há em ti, para a grandeza que há em ti e para a segurança que há em seus braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é
de novo em suas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em suas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em suas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em suas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém. Gostaria de chamar o pregador desta noite, da tarde. Querido Deus, eterno Pai, Deus, obrigado pela vida do pastor. Obrigado, Senhor, pela palavra a qual o Senhor permitirá que o teu servo traga a nós nesta tarde. Deus, te pedimos que o Senhor o use como instrumento nas tuas mãos. Pai, que os nossos corações, Deus, estejam, ó Pai, preparados para receber a tua palavra. Deus, que nós venhamos entender e compreender o que o Senhor irá falar aqui nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, queridos. Que a paz de Cristo esteja com todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Quero aqui aproveitar essa oportunidade e cumprimentar aqueles que estão à distância, acompanhando este culto, na pessoa do pastor Aldir, nosso amigo de muito tempo, que está ao vivo participando conosco. Que Deus abençoe a sua vida e a todas as famílias que estão nos acompanhando. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, o versículo 8 e o versículo de número 9, nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. Essas linhas sagradas, esses escritos sagrados que ficaram para que nós pudéssemos nos alimentarmos deles. Está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Glória a Jesus. Queridos, o texto que nós lemos do profeta Isaías
Eu gostaria apenas, para reforçar aqui a mensagem, ler o versículo de número 7. Deixe o perverso o seu caminho e o ímpio os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Quando nós lemos esse texto de Isaías, nós nos damos de frente quanto a esses pensamentos divinos. O profeta Isaías está falando, queridos, de um Deus em que tem planos em favor dos seus filhos. Esses planos que não tem nada a ver com essa terra, com esse limite humano que muitas vezes nós nos encontramos, planejamos e às vezes nos frustramos porque não conseguimos alcançar os nossos objetivos. Quando o texto trata desse assunto, desses planos divinos estabelecidos em favor do homem, em favor do povo, em favor da igreja do Senhor sobre a terra, o Senhor disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, eu não penso como vocês, eu não estou limitado como vocês estão limitados. E ele diz: nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E aí o próprio versículo seguinte ele diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, ou seja, os meus planos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, Deus está falando de planos divinos, que eles não se limitam, na verdade, aos seres humanos. Ou seja, Deus é maior e Ele planejou coisas extraordinárias para os seus filhos. E é importante, queridos, que você tenha em mente que todo homem, todo ser humano, ele precisa ter um planejamento. Embora isso seja importante, mas o importante não é ter um plano, mas é que este plano seja o que o Senhor estabeleceu para a minha e para a sua vida. Ou seja, o mais importante do que ter um plano é que esse plano seja o plano do Senhor para as nossas vidas. Nós devemos e precisamos conhecer os planos de Deus para as nossas vidas. Os planos de Deus. Eu estou afirmando nessa tarde que Deus tem planos para as nossas vidas. Então você que está aqui nesse auditório, você que está aqui participando conosco, você precisa estar consciente, convicto de que Deus tem planos para as nossas vidas. Eu não sei se da onde você está conseguindo compreender aquilo que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que aquele que pensa mais alto do que nós, aquele que planeja acima de nós, ele tem planos estabelecidos para a nossa vida. Deus tem um plano para a minha vida, para o pastor Marcelo, como também ele tem um plano para você. Deus tem um plano para você. Não sei se você pode repetir comigo, mas diga assim: Deus tem um plano para mim. E esse plano deu certo. Eu posso te afirmar que esse plano divino, que você acabou de dizer, que Deus tem um plano para você, que Deus planejou alguma coisa em seu favor, esse plano deu certo. Esse plano é um plano vitorioso, é um plano que se chama Jesus Cristo. Este é o plano que Deus planejou em nosso favor. Foi isso que Deus planejou, foi isso que Deus realizou em nosso favor. Um plano que deu certo, um plano vitorioso, um plano que se chama Jesus Cristo. E você só vai encontrar satisfação quando você entender o plano que Deus estabeleceu. Quando você entender o plano de Deus, o que Deus quer para a sua vida, o que Deus determinou para a sua vida, você vai encontrar a plena satisfação. Porque a satisfação nós encontramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Você tem muitos planos, mas Deus tem um plano só. E Ele tem um projeto, e Ele desenhou, na verdade, esse plano, especialmente sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Aquilo que Deus fez. Tudo que Deus faz é verdadeiro, é único e completo, inclusive o plano que Ele mesmo estabeleceu para você. Eu quero ler um texto que se encontra no livro de Números, no capítulo 23, e o versículo de número 19. Logo depois, já em seguida, eu vou ler também Tiago 1 e 17. Olha o que diz o texto sagrado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? Olha o que diz o texto de Números, capítulo 23 e o 19. Tiago 1, 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, são lá do alto. Quando Deus diz, através de Isaías, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Agora você olha para o texto de Tiago 1,17, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Deus planejou e vai cumprir em detalhes o plano dele na sua vida. Tudo aquilo que Deus planejou, tudo aquilo que Deus determinou, tudo aquilo que Deus desenhou relacionado à sua vida, Deus terá prazer em cumprir em detalhes esses tudo aquilo que Ele planejou para você. Tudo aquilo que Ele planejou para você. Quando nós nos deparamos, queridos, com um ser humano, nós chegamos à seguinte conclusão: nós temos um sonho, Deus tem um plano. Essa é a diferença do homem para Deus. O homem sonha, Deus planeja. Deus planejou todas as coisas. Deus planejou a existência de todas as coisas. O homem, ele permanece sonhando, Deus realizando o seu plano. Plano que ele mesmo planejou e que ele mesmo está executando. Quando entendemos o plano de Deus, nos tornamos uma bênção. Porque muitas pessoas às vezes não conseguem, eles não conseguem permanecer como Deus gostaria que ele permanecesse. Porque muitas pessoas não conseguem ser tão abençoador na vida das pessoas. Porque as pessoas não conseguem se tornar uma bênção para as outras pessoas. Porque não entende o plano de Deus. O plano de Deus para a sua vida é um plano abençoador. Deus jamais planejaria algo que não fosse debaixo da bênção dele. Então todo o plano que Deus planejou, tudo aquilo que Ele desenhou ao seu respeito, está banhado pela bênção divina, está banhado pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus derramada sobre nós. E quando nós entendemos esse plano de Deus, então nós nos tornamos uma bênção na família, uma bênção na igreja, nos tornamos uma bênção na vida social, se tornamos uma bênção, ou seja, uma vida espiritual abençoada. Uma vida espiritual abençoada. Precisamos, com isso, queridos, pensar quais são as práticas a adorar, para que nós venhamos adotar, para sermos uma bênção diante de Deus, em nossas famílias, na nossa igreja local, na vida social, ou seja, meio à sociedade que nós estamos inseridos, em nosso relacionamento com Deus. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês nessa tarde sobre essas 4 áreas que nós podemos ser e devemos ser uma bênção de Deus, tanto na família como na igreja, na vida social e também na vida espiritual. Primeiro, na família. Por que na família?
foi Deus que instituiu a família. Por isso, devemos amar, respeitar, honrar, submetermos a nossa família, segundo as orientações que encontramos na palavra de Deus. Quando, na verdade, entendemos o plano de Deus, entendemos que a nossa família está inclusa nesse plano divino. E por isso, irmãos, nós nos tornamos abençoadores daqueles que compõem a nossa família. Então, entender o plano de Deus é se tornar uma bênção dentro da própria família. Quando Deus chamou Abraão, Sara, sua esposa, estava inclusa no chamado. Era a família dele. A Bíblia não diz que Deus chamou Abraão e Abraão seguiu o chamado e Sara ficou. Então, se você entende que Deus tem um chamado para a sua vida, que Deus te chamou, que Deus planejou algo para a sua vida, pode ter certeza que a sua família está inclusa nesse plano de Deus. Pode ter certeza que a sua casa está inclusa nesse plano de Deus. Deus te chamou, e esse chamado inclui a sua família. Quando Deus salvou Noé do dilúvio, na arca, encontrava ele e a sua família. O mesmo Deus que falou com Noé, o mesmo Deus que designou Noé a construção daquela arca, foi o mesmo Deus que preservou a família de Noé, foi o mesmo Deus que amparou a família de Noé, o mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus, quem sabe, que te vocacionou para o ministério, te chamou para o ministério específico. Ele mesmo cuidará em detalhes da sua casa. Ele mesmo providenciará o livramento, o suprimento segundo a necessidade da sua família. Mas para isso nós precisamos entender que o plano de Deus, ele não só é um plano que é direcionado a nós, mas também aos nossos familiares. Segundo lugar, quando nós entendemos o plano de Deus, nós nos tornamos uma bênção na nossa igreja local. Na igreja que nós congregamos, é um trabalhar de Deus diário na nossa vida, e nós entendemos dentro dessa caminhada em comunidade que nós podemos servir uns aos outros. E servir uns aos outros faz parte do plano divino. Foi para isso que Jesus veio, para nos servir. Jesus deixou claro para os seus discípulos e os seus ouvintes que ele não estava aqui nessa terra para ser servido, mas ele estava aqui para servir. Nós somos chamados e nos tornamos servos do Deus Altíssimo. Precisamos estar prontos para servir, e servir de uma maneira abençoadora a vida de outras pessoas. Quando nós introduzimos numa igreja, quando nós nascemos de novo, quando nós conhecemos o povo de Deus, uma comunidade, e decidimos congregar, Deus está nos dando uma oportunidade de convivência, onde nós podemos estender as mãos, nós podemos ajudar uns aos outros. Igreja é ser um templo e não ir em um prédio, ou seja, é você ser a igreja, e não você estar ou você frequentar um prédio, um templo, qualquer coisa dessa natureza. Deus nos chamou para ser uma fonte de bênção, e Deus vai nos usar como igreja dele para abençoar vidas, pois nós somos a igreja do Deus vivo. Amém? Quando Deus inicia uma obra no coração da pessoa, a igreja local tem a prioridade na sua agenda. Você já notou isso? Uma pessoa se converte e ele tem aquela facilidade de vir para a igreja. Ele quer participar do culto, das reuniões, dos trabalhos, das atividades, sejam as atividades envolvidas no ministério infantil, senhora, os senhores, os jovens, os adolescentes e tantas outras atividades que nós tivemos, ou os ministérios que tivemos na igreja.
com o passar do tempo, parece que isso acaba se esfriando ou virando uma coisa costumeira. Então eu queria chamar a sua atenção. Deus não te chamou para você se acostumar a conviver com os irmãos. Deus te chamou a você ter uma vida a serviço das pessoas que congregam ao seu redor. Quem sabe essa é uma grande oportunidade de você abençoar várias pessoas, muitas pessoas que estão precisando deste momento. Quem sabe Deus nos chamou você neste momento para que você pudesse ajudar outras pessoas. Na parte C também, a terceira parte desse sermão, Deus nos chamou, estabeleceu um plano sobre as nossas vidas e nos chamou para ser uma bênção diante da sociedade. Queridos, a igreja, ela não é uma igreja dessa terra. Nós não somos donos dessa terra, nós somos peregrinos nessa terra, é verdade. Mas nós estamos inseridos, estamos dentro, estamos numa convivência social diária o tempo todo. E a igreja de Cristo, ela precisa fazer a diferença. Ela precisa fazer a diferença. Quando Jesus veio a essa terra, e quando ele pisou nessa terra, de fato, eu preciso fazer uma observação aqui. O Deus Altíssimo, o Senhor dos céus, aquele que pensa acima de tudo e de todos, a Bíblia diz que ele pisou nessa terra. Essa terra que nós pisamos. E ele encontrou uma sociedade doente, desgarrada. Uma sociedade sem direção, totalmente imergida dentro de uma religiosidade. E ele veio justamente para essa sociedade, para esse povo. Ele veio justamente para esse momento social, onde as pessoas, onde nós notamos e podemos observar com facilidade, que ele encontrou os pobres, os doentes, os necessitados, aqueles que gritaram. Quantas e quantas vezes estão nos textos sagrados por uma ajuda, por um auxílio, por um socorro, pela misericórdia e pela compaixão. E eu queria garantir para você algo muito especial nessa tarde. O mesmo Deus que pisou nessa terra, o mesmo Cristo que se manifestou, o mesmo Cristo que conviveu com essa sociedade miserável, pobre e necessitada, é o mesmo Deus que tem nos chamado, nos capacitado e que planejou para nós uma vida nessa terra, à disposição do reino dele, para que nós pudéssemos influenciar nesta mesma sociedade que continua doente, pobre, necessitada e necessitando de um Deus que é grande e poderoso e um Deus que tenha planos específicos para estas vidas. E Deus vai usar esta igreja. Deus vai usar a minha vida e vai usar a sua vida. Em quarto lugar, nós precisamos entender o plano de Deus para as nossas vidas e nos tornarmos uma bênção nesse relacionamento que nós temos com Deus. E você só vai ter um relacionamento com Deus se você tiver, de fato, uma vida de oração, de leitura da palavra. Se você tiver, de fato, querido, uma aproximação com o Pai Celestial, com aquele que é Senhor acima de todas as coisas. Deus nos chamou para ser uma bênção aqui nessa terra. Mas para que você seja uma bênção, tanto na família como na sociedade, como na igreja local, você precisa estar debaixo da bênção daquele que é o Senhor da bênção. Você precisa estar debaixo da bênção dele. Você precisa ter esse contato com ele. Você precisa ter esse relacionamento com o Pai diário. De um filho que necessita dos braços do Pai, do cuidado do Pai, do amparo do Pai. E é justamente, querido, isso que nós queremos chamar a tua atenção nesta tarde, para que nós tenhamos uma vida de oração, de leitura da palavra, de dedicação ao reino de Deus. As nossas práticas do dia a dia devem ser de prioridade, de priorizar o reino de Deus, de valorizar as coisas espirituais, de adquirir para a nossa conduta diária os princípios e padrões pré-estabelecidos na palavra de Deus. Se nós realmente desejamos ter uma vida espiritual, um relacionamento com Deus diário. Eu queria partir aqui para o encerramento, chamando a sua atenção,
O ser humano, ele tem desejo de mudar as práticas por natureza. Inclusive, quando ele ouve a palavra de Deus, ele é comovido, ele é desafiado a mudanças. Mas quando ele se depara, na verdade, com o que é proposto pela palavra de Deus, essa mudança radical de vida, onde nós deixamos o pecado, abandonamos os desejos mundanos para realmente servirmos a Deus de todo o coração, muitas vezes nós nos encontramos em dificuldades. E é por isso, irmãos, que a necessidade de você estar congregando, orando uns pelos outros, de fato, algo que não pode falhar. Porque os princípios definem os nossos valores. Por que nós não podemos afastar de Deus, deixar de orar? Porque os valores dos quais tomarão a nossa mente, o nosso coração, eles precisam, na verdade, estarem voltados para as coisas de Deus. E por último, as nossas prioridades revelam quem realmente somos e a quem servimos, ou seja, quem é o nosso Senhor. Quando você parar e você observar o que você tem priorizado, você vai ver quem realmente tem sido, quem de fato se tornou o seu Senhor. Conclusão: procure no meio dos estrondos, procure no meio dos restos as mãos de Deus. Você não vai achar, porque não foi Ele quem derrubou, foi você quando rejeitou o plano dele. Quando nós rejeitamos o plano de Deus, quando nós rejeitamos, na verdade, aquilo que Deus estabeleceu, nós temos dificuldade, irmãos, em permanecer no Senhor, e aí nós vamos viver essa ruína. Deus não tem nada a ver com essa ruína. Deus não constrói acima de outro alicerce que não seja Jesus. Deus não constrói acima de um outro alicerce que chama Jesus. Deus garantiu a nossa vitória em Jesus. Você que está aqui sentado, você que está participando desse culto, Deus garantiu, a sua vitória é garantida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Jesus não for o fundamento, nada do que você edificar vai permanecer de pé. Nada daquilo que você edificar vai permanecer de pé. E o que a mão do homem derrubou, a do Pai vai levantar e não vai cair mais. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quem sabe você está passando por momentos difíceis, de lutas, dificuldade, e você não sabe o que fazer. Parece que as coisas caíram e parece que você não sabe mais o que fazer e como fazer. Parece que já não resta mais nada. Eu quero te garantir, querido, que o que a mão do homem derrubou, a do Pai vai levantar e não vai cair mais. Sabe por quê? É um plano vitorioso que foi desenhado em Jesus Cristo, a sua vida. Deus pode levantar novamente e dar firmeza a esse plano, a esta casa, a esta família, a sua vida. Se os teus sonhos cabem dentro do plano de Deus, a sua fé é capaz de transformar todos os teus sonhos em realidades, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Aí onde você está, querido, coloque as mãos sobre o seu coração. Eu posso te garantir, queridos, que se os teus sonhos cabem dentro do plano de Deus, a sua fé será capaz de transformar todos os teus sonhos em realidade. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome daquele que vive, daquele que reina. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, te exaltamos, ó Deus eterno. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai querido, muitas pessoas têm perdido a fé, a alegria, têm parado pelo caminho, sem força para caminhar. Ficaram como que estagnados, parados, sem direção, sem nenhuma motivação. Parece que perderam o alvo, o objetivo da vida, o real sentido da vida. Mas nessa tarde, nós estamos certos, convictos, de que o Senhor tem planos estabelecidos em nosso favor, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por isso nós oramos, crendo que o Senhor pode nos levantar, como pode levantar este caído, perdido, desanimado, sem força, que ficou pelo caminho. Estende as tuas mãos de poder sobre esta casa, sobre esta família. Estabeleça, Senhor, os teus planos. Manifeste, Senhor, o teu poder. Revista-nos, ó Deus. Que a tua luz, Senhor, resplandeça sobre nós. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós estamos certos de que esse plano não vai falhar. Esse plano tem nome. Jesus Cristo é o nome desse plano. Esse plano eterno. Bendito seja o teu nome, Senhor. Visita, Senhor, os lares nessa tarde, tanto aqui de Itapetininga, como as demais cidades que estão participando conosco, os demais estados. Deus, que as tuas mãos estejam sobre nós. Talvez as necessidades são diferentes, os números são diferentes nessa tarde, mas o céu é o mesmo, a graça é a mesma, o poder é o mesmo, a bondade é a mesma, o amor é o mesmo. Nós te clamamos, Senhor, venha ao nosso encontro. Deus, atrai o nosso coração, atrai, Senhor, os nossos corações. Tu és ainda a melhor escolha, Tu és a nossa esperança. Tudo, Senhor, está nas Tuas mãos. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Pai, nós clamamos em favor. Bendito seja o Teu nome daqueles que estão doentes, enfermos. Clamamos em favor do Wagner, que está hospitalizado, sob suspeita, Senhor. Pedimos que as tuas mãos estejam ali, que o Senhor possa libertar, curar. Senhor amado, que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado nesta tarde. Eu creio que o Senhor pode curar, o Senhor pode transformar circunstâncias. Bendito seja o teu nome, Senhor. Da tragédia, o Senhor pode tirar doçura. Nós te bendizemos, te exaltamos. Te bendizemos, Senhor. Oramos por aqueles que estão enfermos e necessitados. Que as tuas mãos estejam sobre nós. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Em meio às lutas e às dificuldades, em meio ao tempo difícil que nós estamos enfrentando, nós estamos certos de que o Senhor tem planos estabelecidos, e nós permaneceremos no Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração.
Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como vasos de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Queridos, que você possa ficar com essa palavra em seu coração, que os planos do Senhor são maiores. E que possamos ser bênção em cada um deles. Que possamos sempre andar direcionados por Deus e sermos bênção em cada plano do Senhor. Creia sempre nisso. Deus é contigo. Ele tem planos para a sua casa, para a sua vida. Em nome de Jesus. Amanhã, às 4 horas da tarde, estaremos aqui. Culto de ceia do Senhor. Então se prepare. Vai ser uma bênção. Depois que acabar o culto de amanhã, nós estaremos saindo e distribuindo a ceia na casa dos irmãos. Então os irmãos podem ficar esperando. E que Deus venha abençoá-los. Uma ótima noite, um ótimo finalzinho de sábado a todos, um ótimo domingo. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Está encerrado. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te